Bom, olá gente, bom dia. Eu sou a professora Sâmia, eu sou formada em Geografia pela Universidade Federal do Piauí, tenho mestrado também pela Universidade Federal do Piauí em Desenvolvimento e Meio Ambiente e sou doutora em Geografia pela Universidade Estadual Paulista, campus Rio Claro. A nossa disciplina é Métodos e Técnicas em Pesquisa. É uma disciplina que ela é bastante importante para a nossa grade curricular, uma vez que é uma disciplina que vai ajudar aos senhores a elaborar o pré-projeto. É uma disciplina bastante complexa, né? Uma vez que a gente vai tentar aliar a teoria e a prática. Tá? Felizmente não vai ser tão complexa assim, porque partindo do pressuposto que os senhores já têm uma bagagem, né, que vocês já trouxeram da graduação, e ao final dessa disciplina, almeja-se ao final dessa disciplina que os senhores tenham construído um pré-projeto, né, que é o que a gente pede na nossa atividade final, né, e que futuramente esse pré-projeto dará origem a um artigo, né, que isso no final do nosso curso. Bom, como eu já falei, essa disciplina a gente vai tentar aliar a teoria à prática, né? Inicialmente a gente vai discutir, mas de modo bem breve, bem sucinto, o que vem a ser toda essa parte de método, de conhecimento científico e de senso comum, né? Mas como eu já enfatizei, vai ser de modo bem breve, né? Para que a gente dê mais ênfase à parte de construção propriamente dita do nosso pré-projeto. Bom, nós dividimos a disciplina, uma vez que a disciplina é de 45 horas, a gente dividiu a disciplina em 3 momentos, em 3 unidades, onde na unidade 1 a gente colocou 10 horas para a unidade 1, onde nessas 10 horas a gente vai apenas fazer uma discussão teórica, né, do que vem a ser os conceitos bases da pesquisa e a sistematização da pesquisa, é onde a gente vai dar alguns norteamentos aos senhores, para que os senhores fiquem cientes do que vem a ser os caminhos da pesquisa, né? Embora seja uma parte que demande a menor quantidade de horas, mas isso não significa que ela seja menos importante. É uma parte teórica, onde os senhores terão que se identificar e identificar a pesquisa que tentarão fazer no futuro. Na unidade 2, a gente vai falar sobre a construção do pré-projeto de pesquisa, né? Isso vai demandar, a gente colocou 20 horas, uma vez que é o momento mais complexo, né, da disciplina, que requer que os senhores já tenham feitas muitas escolhas a partir do que fazer, do que estudar, de como estudar, a partir do que eu vou fazer. E a unidade 3 é só a estrutura do projeto em si, que vai demandar 15 horas. Né? A gente vai discutir como é que esse pré-projeto vai estar estruturado, como é que ele vai estar feito, onde o que eu terei que discutir em cada tópico do meu pré-projeto. Bom, vamos começar falando um pouco sobre os conceitos básicos da pesquisa. Nós separamos 2, né, os conceitos mais básicos a respeito da pesquisa, da arte de pesquisar, que é o método e a metodologia científica. Bom, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, que nós temos que ter ciência, é que toda pesquisa, ela precisa de um método. Toda pesquisa, a gente precisa ter em mente o que fazer e como fazer. E a ciência, ela diz que para a gente fazer uma pesquisa, para se fazer ciência, eu preciso ter um método.
eu preciso ter um método para se fazer pesquisa. E isso ela te dá um leque muito grande de métodos para que eu me escolha e me encaixe aquele que eu me sinta melhor, aquele que eu me identifique mais, que a minha pesquisa se identifique mais. Então, segundo como está aí expresso no nosso slide, método significa caminho para chegar a um fim. É, portanto, o caminho em direção a um objetivo. Por quê? Porque a minha pesquisa ela vai ter um objetivo. Se eu tenho esse objetivo, eu também tenho que ter um caminho para chegar a ele. E é a metodologia que vai te dizer isso, que vai te dar o caminho. A metodologia, como está aí no slide, é o estudo do método. Ou seja, é o corpo de regras e procedimentos estabelecidos para realizar uma pesquisa. Ou seja, é a maneira de como eu vou levar a minha pesquisa. É a maneira de como eu vou, é o caminho que eu vou traçar para chegar até o meu objetivo. Obviamente, a metodologia científica, ela diz isso, é o estudo sistemático e lógico dos métodos empregados na ciência, seus fundamentos, sua validade e sua relação com as teorias científicas, compreende basicamente um conjunto de dados iniciais e um sistema de operações ordenadas, adequado para a formulação de conclusões de acordo com certos objetivos pré-determinados. Bom, esse caminho que eu tenho que fazer para obter as minhas conclusões, partindo dos meus objetivos, ele é um caminho que ele tem que ser ordenado, que ele tem que ser sistemático, que ele tem que ser lógico. Isso para que a minha pesquisa tenha respaldo. Então, no nosso material de apoio, no nosso material complementar, tem um livro, inclusive, que eu sugiro que os senhores se apeguem, que é a metodologia do trabalho científico, que ele deixa isso bem claro, né? Em outros dos materiais, nos nossos materiais também vocês vão encontrar, mas eu particularmente gosto do metodologia do trabalho científico, do livro, né? O e-book que está no material de vocês. Ele é muito bom, do início ao fim, e vai dar uma bagagem bem bacana para vocês nessa disciplina. Outros conceitos básicos que a gente separou foi a distinção do conhecimento do senso comum e do conhecimento científico. Eu tenho que saber discernir o que é o senso comum e o que é o conhecimento científico. A respeito do senso comum, eu já posso adiantar que eu acredito que vocês já tenham ouvido muito falar sobre isso, sobre o senso comum. O senso comum, a gente pode afirmar que a cultura popular, por exemplo, faz parte do senso comum. Por exemplo, a cultura popular sobre a chuva, né? Aqueles conhecimentos que as pessoas, geralmente os mais idosos, têm sobre o conhecimento sobre a previsão de chuva, principalmente das pessoas que já trabalham com a agricultura. Aquilo ali é um exemplo de senso comum. Por quê? Porque aquilo ali partiu da vivência daquela pessoa, né? A ciência, ela nunca comprovou. Então, o senso comum é aquele conhecimento que é fruto da cultura popular, mas que nunca foi testado, nunca foi verificado, né? Não teve uma verificação de se aquilo ali procede ou não, que é o que defende a ciência, que é o que diz conhecimento científico. O senso comum, ele é aquele conhecimento adquirido através de ações não planejadas, ele é instintivo, espontâneo, subjetivo, acrítico, permeado pelas opiniões, emoções e valores de quem produz. Ou seja, tem toda uma subjetividade por trás do senso comum, ele é arraigado de emoção. Então, e depende muito do contexto histórico, né? Da população, das pessoas, de quem carrega aquele conhecimento. Já o conhecimento científico, não. O conhecimento científico, ele tem por trás dele um método. É produzido através da investigação científica, né?
tem como pano de fundo um método sistemático, ordenado, teve todo um caminho para se chegar até aquela afirmação. Por exemplo, se eu afirmar que o período chuvoso em Teresina é na época do verão, não é no inverno, eu estou indo contra a cultura popular, né? Nós temos o hábito de dizer que chove no inverno, mas a ciência ela contradiz essa informação. Chove no verão. Por quê? Porque a ciência comprovou, através dos seus métodos, a meteorologia, a climatologia, através dos seus métodos, ela conseguiu chegar a essa afirmação. Ela pode fazer essa afirmação. Então, como está aí no nosso slide, o conhecimento científico é resultante do aprimoramento do senso comum, tem sua origem nos procedimentos de verificação baseados na metodologia científica. É um conhecimento objetivo, metódico, passível de demonstração e comprovação. O conhecimento científico, ele tem um método, um caminho ordenado, sistemático, né, para que a ciência ela tenha respaldo, para que aquelas informações ela tenham respaldo. O conhecimento científico surge a partir de duas bases. A gente pode afirmar que o conhecimento científico tem duas bases. Primeira, a determinação de um objeto científico de investigação, ou seja, um objeto de análise, o que eu vou investigar, e a segunda base é a explicitação de um método para essa investigação, ou seja, o que eu vou fazer, como eu vou fazer para chegar no meu objeto de análise, o que eu vou fazer para atingir o meu objetivo. Então, a ciência caracteriza-se como uma forma de conhecimento objetivo, racional, sistemático, geral, verificável e falível. Ou seja, a ciência, ela te dá caminhos, meios para se atingir os objetivos. Você vai escolher aquele meio, aquele caminho que mais se adequa à sua pesquisa. Ela vai te dar vários meios de organizar as informações, de sistematizar as informações, que é o objetivo da nossa disciplina, o objetivo básico da nossa disciplina. Nós vamos tentar chegar ao final dessa disciplina com o pré-projeto pronto, partindo de todo o caminho que a ciência nos dá enquanto pesquisadores. E a gente tem que estar bem ciente disso, que ao final dessa disciplina eu vou fazer um pré-projeto baseado em tudo que a ciência apontou para que a gente para trilhar o nosso caminho. Sistematização da pesquisa. Bom, ao iniciar minha pesquisa, eu devo saber que existe dois tipos de sistematização: a qualitativa e a quantitativa. E baseado na minha experiência, enquanto pesquisadora, na nossa experiência enquanto pesquisadora, isso incluindo os senhores, eu tenho que estar ciente da minha pesquisa é o quê? Minha pesquisa ela é qualitativa? Ela é quantitativa? Ela pode ser as duas coisas, professora? Pode. Inclusive, a pesquisa ela se torna mais completa a partir do momento que eu consigo unir a forma qualitativa e a forma quantitativa. A minha pesquisa ela apresenta, inclusive tem até um pouco mais de consistência a partir do momento que eu consigo unir essas duas maneiras. Bom, o próprio nome já te sugere do que vem a ser, a gente já tem um pouco de noção a partir do próprio nome, da pesquisa qualitativa e da pesquisa quantitativa. A pesquisa qualitativa vem da qualidade, a pesquisa qualitativa ela tem como base as relações sociais, ela tem como pano de fundo um aprofundamento teórico bem mais forte, pura teoria,
tá? E os dados que eu vou analisar na minha pesquisa qualitativa, eles não são métricos, eles não são mensuráveis. Eu não tenho como apreender o meu objetivo numa pesquisa qualitativa a partir de número. Eu não tenho como fazer isso. A pesquisa qualitativa, como está aí no slide, né, em negrito, que eu quis destacar, para que os senhores ficarem cientes, é que a pesquisa qualitativa ela não se preocupa com a representatividade numérica. Então, eu não vou representar minha pesquisa através de números, de dados numéricos. No entanto, eu vou aprofundar minha pesquisa com um aporte teórico bem diversificado, bem profundo. Eu vou estudar as relações, os processos, de como que os fenômenos se interrelacionam, ao contrário da quantitativa. Na quantitativa, eu vou usar os resultados da minha pesquisa através de dados quantificados. Tá? A gente vê muito isso nas pesquisas de cunho social, como é a nossa pós, de cunho educacional. Eu posso trabalhar com amostras, eu posso trabalhar com a estatística. Digamos que a minha pesquisa trabalha com a inclusão de deficientes visuais. Eu vou trabalhar com a população que é deficiente visual na zona rural de Teresina. Se eu quiser, eu não posso trabalhar com todos os deficientes visuais da zona rural de Teresina. Eu posso pegar uma pequena amostra, né? Claro que a estatística vai me dizer quantos eu posso utilizar, né? A partir do total, a partir do universo total. E aí, a partir dessa amostra, eu posso dizer, chegar às minhas conclusões. Ou seja, a pesquisa quantitativa, ela usa uma base numérica para constatar a realidade. A realidade, ela é baseada através de dados brutos. Então, a linguagem matemática, ela vai ser minha parceira. Aí eu posso trabalhar com tabelas, com gráficos, de diversos tipos. E aí a minha pesquisa, ela é classificada como quantitativa. Mas eu reforço. Professor, eu posso trabalhar com os dois ao mesmo tempo? Claro que pode, como eu já falei. A pesquisa, inclusive, fica até melhor, com mais respaldo, fica mais completa, digamos assim, a partir do momento em que eu siga pelos dois caminhos. Eu não posso seguir os dois caminhos e fazer esses meus dois caminhos de modo superficial, né? Bom, vamos avançar. Quanto à natureza, objetivos e procedimentos da pesquisa. Aqui, eu gostaria que os senhores tivessem um pouquinho mais de atenção, que à medida que eu for explicando, eu queria que vocês já fossem adaptando o que vocês pretendem fazer, né? O que vocês pretendem pesquisar, para a gente já começar a ter um pouco de direcionamento do que eu vou fazer, do que eu não vou fazer, de qual é o caminho que eu vou seguir, qual é o meu tipo de pesquisa, né? E essa parte já dá para a gente ter uma noção, nem que seja superficial, do que a gente vai fazer. Bom, quanto à natureza, a pesquisa ela pode ser de duas maneiras: a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. A pesquisa básica objetiva é gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência, sem aplicação prática prevista. Ou seja, a pesquisa básica é aquela que envolve verdades e interesses universais. Né? É aquela que trata de um objetivo mais universal, mais amplo, ao contrário da pesquisa aplicada. A pesquisa aplicada, como está aí no nosso slide, objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos. Está bem clara a diferença.
A pesquisa aplicada é aquela pesquisa onde o meu objetivo é gerar conhecimento para aquele problema específico. Eu não vou trabalhar com geral, eu não vou trabalhar com interesses universais, né? Eu vou trabalhar com problemas específicos. Digamos que eu queira trabalhar com os problemas ambientais gerados pelos lavadores de carro, né, que se utilizam da água dos rios, as margens dos rios. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma pesquisa sobre esse impacto ambiental, sobre essa poluição gerada a partir dessa prática, e partindo daí eu vou procurar gerar conhecimentos aplicadamente sobre isso, exclusivamente sobre isso. Eu não vou trabalhar, se fosse uma pesquisa básica, sobre a poluição do rio como um todo, do rio inteiro, do rio como um todo, de todas as formas de poluição de um rio. Eu vou trabalhar, sendo uma pesquisa aplicada, eu vou trabalhar acerca da poluição gerada a partir da prática da lavagem de carros às margens dos rios. Então, é um problema bem específico. Então, eu tenho que, ao final para a construção do meu pré-projeto, eu tenho que ter isso bem na minha mente. Tenho que saber distinguir que tipo de pesquisa eu vou fazer. Quanto aos objetivos, a pesquisa ela pode ser exploratória, descritiva e explicativa. Na pesquisa exploratória, via de regra, o objetivo maior dela é proporcionar mais informações sobre o assunto. Geralmente, toda pesquisa ela passa por essa fase, por essa pesquisa exploratória. Geralmente na fase preliminar da pesquisa, tá? É naquela fase em que eu estou lendo tudo acerca do assunto que me interessa, eu estou explorando tudo que me interessa, né? Todas as referências, todas as fontes, livros e revistas, artigos, tudo que me interessa a respeito do assunto que eu vou estudar, tá? Então, todo pesquisador passa por esse momento, tá? A pesquisa descritiva, ela é quando o pesquisador apenas registra e descreve os fatos observados sem interferir nela, né? A pesquisa descritiva é aquela em que o pesquisador ela vai apenas partindo da observação, vai classificar, explicar e interpretar os fatos ocorridos, tá? Os fatos que ocorrem. Eu vou, obviamente, baseado na observação. Eu posso, como forma de exemplo, descrever uma determinada população com base no comportamento dela. Para isso, eu posso aplicar questionários nessa população, a partir da minha observação, dependendo do que eu quero estudar. Eu posso aplicar questionários, entrevistas em uma parcela dessa população, e ao final eu vou descrever, o próprio título já te sugere, eu vou descrever os resultados. No entanto, eu não vou interferir nesses resultados, eu vou descrever o que eu encontrei ao final da aplicação dos meus questionários, da minha entrevista, enfim. A pesquisa explicativa. A pesquisa explicativa é quando o pesquisador procura explicar os porquês das coisas e suas causas, por meio do registro, análise, classificação e interpretação dos fenômenos observados. A pesquisa explicativa, o pesquisador ele vai apontar um fenômeno, vai apontar um problema, vai explicar o porquê, vai explicar as causas, porquê das coisas, as causas desses fenômenos, vai registrar, vai analisar, vai classificar e vai interpretar. Professor, o que é que difere a pesquisa explicativa da pesquisa descritiva? A pesquisa explicativa, ela vai dar mais ênfase no porquê das coisas. Ela vai dar mais ênfase na busca do porquê dos fenômenos, no porquê do meu problema. Eu vou tentar aprofundar o estudo da causa.
Quanto aos procedimentos, aqui nós só colocamos 5 procedimentos, mas existem outros mais, tá? Inclusive eu sugiro novamente que dê uma olhada no nosso material, que vai dar uma ajuda considerável para que vocês se encontrem em relação à pesquisa que os senhores querem fazer. Bom, a pesquisa experimental, ela utiliza laboratórios. A partir do momento que nessa pesquisa o pesquisador recria um ambiente, né? Eu vou usar o laboratório como um ambiente em que eu possa manipular, onde eu possa analisar a evolução daquele problema, e é muito utilizado nas ciências naturais, tá? A partir do momento em que eu uso laboratórios, a partir do momento que eu recrio um ambiente, a partir do momento que eu posso manipular esse ambiente através de um laboratório. A pesquisa bibliográfica é quando eu faço o levantamento de referências teóricas já analisadas. Professor, eu posso fazer uma pesquisa exclusivamente bibliográfica, onde eu posso fazer uma pesquisa onde o meu objetivo é só fazer levantamento bibliográfico? Claro que pode. Você pode, por exemplo, estudar, fazer uma análise de quantos estudos, quantas pesquisas existem de educação inclusiva, por exemplo. Existem muitos, existem poucos, né? Eu posso fazer esse levantamento. O que diz cada um desses estudos? O que o autor de cada um desses estudos quis dizer? O que eu vou usar como base para a minha pesquisa? Outras pesquisas. Eu vou fazer um levantamento do que já foi divulgado. Vou fazer um levantamento de informações só em referências que já foram divulgadas. Muito parecida a pesquisa bibliográfica com a pesquisa documental. A pesquisa documental, o próprio nome está te dizendo, recorre a documentos, recorre a fontes mais diversificadas e dispersas. Eu posso recorrer a tabelas, a estatísticas, a jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas. Eu vou usar como fonte não só livros, eu não vou utilizar como fontes exclusivamente artigos. Eu vou utilizar documentos oficiais, por exemplo, como minha fonte, como fonte. Professora, eu posso fazer uma pesquisa onde eu possa misturar pesquisa experimental, bibliográfica, documental? Claro que pode. A pesquisa, gente, ela é flexível. Não é porque você é quantitativo que você não pode ser que a sua pesquisa é quantitativa que ela não pode ser qualitativa, como eu já falei. Não é porque você vai fazer uma pesquisa bibliográfica que isso vai lhe impedir de fazer uma pesquisa de campo. Claro que não. Uma pesquisa, para ela ter respaldo, a única coisa que você precisa se preocupar é com o método. Se o seu método é um método eficiente e que vai fazer você chegar nos seus objetivos finais. Bom, mas isso a gente vai discutir um pouco mais na frente. A respeito da pesquisa de campo, que é muito utilizada nas ciências sociais, nas ciências humanas. Quando você vai a campo, né? Na geografia a gente faz muito isso. As nossas pesquisas, elas se baseiam muito em pesquisa de campo, porque além da pesquisa bibliográfica que a gente faz, que é um levantamento do referencial teórico acerca do problema que a gente está estudando, ou documental, que isso também, como eu falei, dá mais respaldo à tua pesquisa, a gente realiza coleta de dados junto às pessoas. A gente faz questionários, faz entrevistas, a gente visita o local onde a gente pretende estudar, para estar mais perto do problema que a gente precisa estudar. Então, isso, o método vai te ajudar muito. O que eu quero fazer? Eu quero aplicar questionário com os alunos de uma escola tal, que são alunos que apresentam problemas, digamos, de indisciplina. Se eu quero estudar uma escola tal, que isso entra no nosso próximo procedimento, estudo de caso. Digamos que eu conheço uma escola, e nessa escola já foi relatado por vários profissionais que trabalham nessa escola que se trata de uma escola
onde a disciplina ela é bem presente. Sim, é presente porque eu vou estudar isso, porque eu vou até lá, que é quando a gente diz que a gente vai a campo, e vai conhecer com profundidade por que acontece essa situação. O estudo de caso ele é muito utilizado nas pesquisas sociais, também nas pesquisas humanas, porque através dele a gente vai conhecer com profundidade o porquê e como uma determinada situação ocorre, que acaba deixando aquele caso único, que eu vou procurar descobrir o porquê que aquele caso é único, que acaba caracterizando aquele lugar, aquele problema. A escolha do assunto e a delimitação do tema. Isso é imensamente importante, gente, e é pessoal. Eu tenho que ter cuidado com o que eu vou estudar, com o que eu vou pesquisar. Eu tenho que pensar, parar e pensar no que eu vou fazer e se o que eu vou fazer vai ser importante para mim. Eu coloquei aqui. Nessa etapa, você deve responder a pergunta: o que pretendo abordar? Eu acredito que os senhores já devem ter em mente, mais ou menos, o que cada um já pretende trabalhar, já deve ter mais ou menos o que quer fazer em mente. Primeira coisa que você deve fazer é selecionar um assunto de modo bem abrangente. Bom, eu gosto de trabalhar com educação de jovens e adultos. Eu selecionei um assunto. Eu vou trabalhar com educação de jovens e assuntos. Com educação de jovens e adultos. A primeira coisa que eu tenho que ter que me perguntar: eu tenho afinidade com esse tema? Eu gosto desse tema? Eu tenho tesão por esse tema? É um tema que eu gosto de ler? É um tema que eu já tenho uma certa leitura, uma certa bagagem, que vai me dar uma experiência durável e de valor? É um tema que é importante? É um tema que está adequado à minha qualificação? É óbvio que eu não vou estudar, que eu não vou pesquisar um tema que esteja alheio à minha formação. É óbvio que eu vou estudar, que eu vou pesquisar um tema em que eu já tenha, que eu no mínimo que eu goste, o mínimo. Ah, professora, eu tenho que ter alguma propriedade a respeito do assunto? Nem tanto. Você não precisa saber muito sobre o tema, que é o que a gente vai... Na verdade, isso é o que a gente vai pretender ao longo da pesquisa. Eu não posso saber nada sobre aquilo, mas eu tenho uma leitura superficial, eu não posso saber quase nada, mas eu tenho uma leitura superficial daquilo ali, e aquilo ali me interessa. Eu acho interessante. Eu acho gostoso fazer aquela leitura. Então, é por aí. Outra, eu tenho que saber se existe bibliografia para aquilo. Bom, eu vou trabalhar com a educação de jovens e adultos. Eu sei que tem uma bibliografia disponível. Muitos teóricos, muitos autores falaram sobre isso. E é uma bibliografia disponível. Eu sei onde encontrar. E compatível com meus recursos. Bom, o segundo passo, que é o que você tem que fazer em relação ao tema. Eu escolho o assunto, eu tenho que localizar o assunto. Principalmente situar no tempo e no espaço. Vou trabalhar com a educação de jovens e adultos na zona rural de Teresina. Situei o espaço. Na última década, eu situei no tempo. Então, eu tenho que ter isso bem caracterizado na minha cabeça. E definir o enfoque da investigação, que isso você vai fazer ao longo da sua leitura, da sua bagagem, ao longo do que você vai aprender aqui, principalmente durante essa disciplina. Para onde eu vou, qual o caminho que eu vou escolher. A revisão de literatura, a base teórica. Você responder a pergunta: o que eu vou estudar?
eu comecei colocando no slide. Quando a revisão de literatura não é feita, o investigador corre o risco de realizar uma prática cujos resultados não podem ser interpretados à luz da ciência, assim prejudicando a formulação de conclusões e consequências para a área da pesquisa. Ou seja, pesquisa nenhuma tem respaldo se eu não tiver uma base teórica. Eu tenho que ter uma base teórica que defenda o assunto que eu estou estudando, o tema que eu estou estudando. A revisão de literatura ou referencial teórico, que é a mesma coisa, vai dar a base de sustentação da minha pesquisa. É através dessa base que eu vou conseguir, para o leitor da minha pesquisa, ao final, explicar o que eu quero falar. É a partir dessa base de sustentação que eu mesmo, enquanto pesquisador, vou compreender e atribuir significado ao que eu estou pesquisando. Via de regra, a revisão de literatura visa demonstrar o conhecimento que o pesquisador tem do assunto, tema e do problema. Isso é muitíssimo importante. Rever pesquisas desenvolvidas, tanto substanciais como metodológicas, mais recentes na área escolhida. O que tem sido feito dentro do tema que eu pretendo estudar? Tem sido feito alguma coisa? Eu tenho que demonstrar a propriedade do que eu quero estudar. Descrever no campo de atuação no qual o estudo se propõe a estender o conhecimento teórico e ou prático. Na minha base teórica, eu vou descrever tudo o que eu puder a respeito do meu tema, a respeito do meu assunto. Outra coisa bastante importante que os senhores têm que ter em mente ao fazer pesquisa é a justificativa. Nenhuma pesquisa ela vai se livrar disso. Toda pesquisa ela foi motivada por um porquê. Por que eu quero estudar a educação de jovens e adultos? O que me levou a estudar a educação de jovens e adultos? Então, essa justificativa ela tem que estar relatada na tua pesquisa. Tá? As razões de ordem teórica e os motivos de ordem prática que tornaram importantes a realização dessa pesquisa. Na justificativa, eu posso demonstrar a originalidade da proposta. Tá? Na minha justificativa, eu vou escrever a importância da temática e a importância da pesquisa. Por que é importante estudar a educação de jovens e adultos? Por que é importante eu fazer esse levantamento e essa pesquisa? Professora, meu trabalho ele tem que ser, minha pesquisa ela tem que ser exclusivamente original? Não necessariamente. Outras pessoas podem ter trabalhado com a educação de jovens e adultos, mas você vai fazer alguma coisa diferente do que já foi abordado, tá? A gente tem que ter isso muito em mente, ter isso bem claro. Bom, na justificativa eu tenho que observar alguns itens importantes. Primeiro, a atualidade do tema, inserção no contexto atual. Educação de jovens e adultos é um tema atual? Tenho que parar para pensar. Ineditismo do trabalho, que proporcionará mais importância ao assunto, mas eu reitero, isso não é uma condição essencial. Seu trabalho não é obrigatório ser inédito. O que tem que ter de inédito é uma informação a respeito de um tema que já pode ter sido abordado, mas eu vou trazer alguma coisa nova. Tá? Interesse do autor, claro, vínculo com o tema, como eu já falei, uma proximidade, eu gosto daquilo ali, daquele tema, isso é muito importante, porque, gente, é muito ruim você fazer uma pesquisa numa área que você não se identifica. Tá? Então, muita calma nessa hora. Vamos escolher um tema, um assunto em que eu goste, que eu tenha tesão por aquilo ali. A relevância do tema é importante para a sociedade, para a economia, para a política, tá? E o tema é pertinente. Eu vou contribuir com alguma coisa para esse debate dentro da ciência. Vou trabalhar com jovens e adultos, eu vou contribuir, eu vou trazer alguma coisa nova sobre isso. Tá? A problemática. É óbvio que a minha pesquisa ela tem que ter um problema.
tem que ter questões norteadoras. Algum problema me chamou a atenção para eu realizar essa pesquisa. Então, o problema, a problemática, ela vai ter que estar lá explícita no seu projeto. Vai ter que estar lá explícita na sua pesquisa, no seu artigo, ao final. Bom, a problemática, como está aí no nosso slide, definir o problema da pesquisa é explicitar, em uma frase objetiva, compreensível e operacional, a dúvida com a qual nos deparamos e que planejamos resolver. A problemática é a síntese. O problema é uma interrogação que o pesquisador faz diante da realidade. Coloquem isso em mente. A problemática é a pergunta que eu vou fazer diante do assunto que eu quero estudar. Cuidado para não confundir tema com problema, como está escrito aí. O tema é o assunto geral que é abordado na pesquisa e tem um caráter mais amplo. O problema focaliza o que vai ser investigado dentro do tema da pesquisa. Coloquei aqui alguns exemplos. Um tema, por exemplo, educação brasileira em nível superior, sob o enfoque da qualidade de ensino. O problema, como foram implementados os conceitos de qualidade de ensino nas universidades particulares da região sul do Brasil nos anos 90. Observem que o tema é educação brasileira em nível superior, né, sobre a qualidade de ensino, um tema bem mais amplo, e o problema que eu vou estudar é qualidade de ensino nas universidades particulares da região sul do Brasil nos anos 90. Eu delimitei no tempo e no espaço, né, região sul e anos 90, e eu fiz uma pergunta, eu fiz um questionamento. O outro exemplo, a questão da mulher, a perpetuação da injustiça. O problema, a mulher é tratada com submissão pela sociedade? Está bem claro que o tema é bem mais amplo e o problema bem mais restrito. Outro exemplo, perfil da mãe que deixa o filho recém-nascido para adoção. Problema, quais as condições que exercem mais influência na decisão de mães em dar o filho recém-nascido para adoção? O último exemplo, a família carente e a sua influência na origem da marginalização social. Problema, o grau de organização interna da família carente influi na conduta, marginalização do menor? Observem que todas as questões problemas, elas estão dentro desse tema, mas elas são mais específicas. Dentro do tema, mas são bem mais específicos. Um outro pesquisador pode usar o mesmo tema e ter um outro, e visualizar um outro problema, ter uma outra questão norteadora. Isso também pode acontecer. Tá? Isso é como eu falei, da questão do ineditismo, da pesquisa, do assunto. Né? A hipótese. A hipótese também tem que estar na tua pesquisa. Tu tem a hipótese é mais ou menos a resposta do que eu quero dar para o meu problema. É a possível resposta ao problema apontado. Por isso que tem aí no slide, problema, pesquisa e hipótese estão intimamente ligados. Tá? É uma coisa liga a outra, o problema que liga a pesquisa, o objetivo da pesquisa, e a hipótese da minha pesquisa, porque assim, voltando ao exemplo que eu havia dado anteriormente, que é a educação de jovens e adultos. Eu quero estudar sobre a educação de jovens e adultos na zona rural de Teresina. Eu vou estudar o porquê que leva a população de determinada localidade a estudar, a se matricular na educação de jovens e adultos. Né? Eu tenho que ter mais ou menos uma resposta. E isso é a hipótese. Digamos que aquela população, parte dela não teve condições de estudar, não teve onde estudar, não tinha escola nas suas proximidades, portanto, a população que não foi alfabetizada. Então, a resposta mais ou menos que eu tenho para o meu problema é essa, que tanto predomina nessa população uma população que frequenta a educação de jovens e adultos porque não tiveram condições de estudar por não ter escolas
próximas, por não ter escola na região da sua moradia. Isso é uma hipótese. Aí eu vou testar para saber se essa minha hipótese procede ou não. Vou saber se isso é verdade ou não. Quem está aí no slide, a hipótese é uma resposta antecipada do pesquisador que deduziu da revisão bibliográfica. Isso é a hipótese é uma dedução, mais ou menos, da minha resposta. Tá? Deriva, obviamente, do problema da pesquisa. A hipótese é uma aposta que o pesquisador faz sobre os resultados prováveis da minha pesquisa. A hipótese é mais ou menos o que eu acho que é a resposta. Eu acho que essa população que frequenta a educação de jovens e adultos nessa localidade é uma população significante porque não tiveram outra opção, não tiveram como estudar, onde estudar durante os anos em que eram para estudar. Então isso é o que eu acho, isso é o que eu estou deduzindo diante do que eu já li. A elaboração do problema de pesquisa e o enunciado da hipótese parecem próximos, mas a hipótese caracteriza por apresentar uma força explicativa provisória. Não é obrigatoriamente, não pode ser obrigatoriamente verdade. Eu tenho essa hipótese de que não haviam escolas próximas a essa população, por isso que hoje eles optaram pela educação de jovens e adultos. Mas pode ser que seja por um outro motivo. Isso eu só vou verificar em campo, durante a minha pesquisa. Bom, os objetivos. Isso aqui é bem importante, senhores. O que vocês têm que... É a base de sustento da pesquisa de vocês. É vocês saberem delimitar o que é objetivo geral e objetivo específico. Tá? O que é que eu vou estudar? Vai apontar o meu objetivo geral, tá? E os desdobramentos do meu objetivo geral vai apontar os meus objetivos específicos. O objetivo geral, ele é único, é um só, né? Os senhores já vêm de uma graduação, já sabem disso. E os específicos, eles não têm uma quantidade X, eles não têm não existe uma quantidade exata de objetivos específicos. Eu só tenho que saber que os meus objetivos específicos vai ser desdobrados do meu objetivo geral. Bom, os objetivos relacionam-se com a visão global do tema, objetivo geral, e com os procedimentos práticos, objetivos específicos. Indicam o que pretendemos conhecer, ou medir, ou provar no decorrer da pesquisa, ou seja, as metas que desejamos alcançar. O objetivo é meta, é o que eu pretendo alcançar, tá? E, via de regra, obrigatoriamente, é iniciado por um verbo no infinitivo, que vai descrever a ação. Bom, um objetivo geral remete à conclusão do trabalho da pesquisa. Caracteriza-se por apresentar um enunciado mais amplo que expressa uma filosofia de ação. Exemplos: analisar, descrever, compreender, conhecer, desenvolver. Tem que ser um verbo em que eu não possa ter uma interpretação vaga desse verbo, né? Ou uma interpretação ambígua. Específicos são mais simples, concretos, são alcançáveis em menor tempo, permitem alcançar o objetivo geral. Eu reitero, os específicos eles são desdobrados do geral. Via de regra, os específicos eles vão compor os tópicos do artigo, né, ou capítulo, né, digamos, se fosse uma monografia, os objetivos específicos seriam o que diz cada capítulo. E aí eu coloquei alguns exemplos de verbos que podem ser utilizados. São verbos mais simples: apontar, classificar, comparar, conceituar, caracterizar. São verbos que são mais simples e que são mais diretos, mais concretos. Coloquei um exemplo de um tema, de objetivo geral e objetivo específico. Tema: marketing no patrocínio do processo de construção de marca das organizações. O objetivo, meu objetivo, com base nesse tema: analisar a utilização do patrocínio como forma de promoção de uma marca por associação a eventos esportivos, culturais, sociais ou demais atividades de interesse público.
Esse é meu objetivo geral. Observe que o verbo analisar, ele é um verbo bem amplo, né? Mas ele não é um verbo que denota ambiguidade, né? E os objetivos específicos: entender o critério de avaliação das atividades patrocinadas por uma organização, compreender a influência do marketing de patrocínio na decisão de compra do consumidor. Observem que os específicos, eles são dois objetivos. Professor, eu posso fazer 2? Pode, contanto que você contemple, contanto que você realize os 2. Professor, eu posso fazer 4? Pode, contanto que você abranja e que seu trabalho não fique superficial, porque muitas das vezes a gente enche de objetivo específico e não dá conta e faz tudo de modo superficial e a tua pesquisa ela acaba ficando vaga. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Com a delimitação do meu objetivo geral, meu objetivo específico. É claro que o orientador, ele vai ter um papel bastante importante aqui nesse momento, né? O orientador, ele vai te ajudar, a obrigação dele é te ajudar nisso, né? A enxergar o que né? Se está bacana, se não está bacana, né? E isso é flexível, gente, tá? Não é porque vocês estão fazendo esse pré-projeto de pesquisa hoje que no futuro esse objetivo não possa mudar. Pode, a partir do momento que você amadurece na pesquisa, na revisão bibliográfica, digamos, né? Nas suas leituras. Você amadurece indo a campo, você vai a campo, eu vou ali numa localidade, na zona rural, que tem uma escola de jovens e adultos. Mas aí eu chegando lá, eu vejo outras coisas que eu quero inserir na minha pesquisa. Eu posso, professora? Claro que pode. A pesquisa ela é flexível. A coleta de dados. Aqui o pesquisador vai definir se a sua pesquisa é qualitativa ou quantitativa, ou os dois. Na coleta de dados, obviamente aqui também o orientador vai ser uma figura muito importante, porque ele vai te ajudar, né? Porque a coleta de dados, partindo dela, você vai apreender a essência da tua pesquisa. A metodologia que tu vai fazer essa coleta de dados é bastante importante para que tu almeje os teus resultados, para o que tu vai encontrar no final. Isso é muito importante. Bom, como se procederá essa pesquisa? De que maneira que eu vou atingir meus objetivos? Quais os caminhos que eu vou traçar para chegar aos meus objetivos? O que eu farei para isso? Isso eu tenho que estar nos meus procedimentos metodológicos, tem que estar na minha metodologia, que é a mesma coisa. Qual é o tipo da minha pesquisa? Qual o método que eu vou usar? Professora, eu ouvi falar do método hipotético dedutivo, do indutivo. Óbvio, você pode escolher esse tipo de método ou não. Se você tiver tudo traçadinho no papel do que você vai fazer, inicialmente eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, documental, em seguida faremos visitas a campo, onde pretendemos observar o comportamento desses alunos da educação de jovens e adultos. O meu passo a passo, ele tem que estar escrito aqui, na minha metodologia, nos procedimentos metodológicos. Qual o universo da pesquisa? Eu vou estudar todas as escolas de educação de jovens e adultos, todas as localidades que trabalham com a educação de jovens e adultos na zona rural de Teresina. O universo da pesquisa é esse, a zona rural de Teresina é todos eles. Ou eu vou utilizar uma amostra, eu vou trabalhar com uma parte apenas. Quais são os instrumentos de coleta de dados? Eu vou usar uma entrevista, eu vou fazer um questionário, eu vou fazer um formulário. Como foram construídos os instrumentos de pesquisa? Muitas pesquisas são baseadas em questionários, em entrevistas, onde eu vou organizar esses questionários, essa entrevista, com base no que eu quero saber, no que a minha pesquisa quer
discutir. Então eu tenho que ter muito cuidado, né, quando eu estiver confeccionando o meu questionário, a minha entrevista. Eu tenho que ter cuidado com para quem eu vou dirigir essa entrevista, para quem que eu vou dirigir esse questionário. Sobre os dados, coloquei até em destaque, perdão, coloquei até em destaque, né, para que a gente tenha ciência disso. Primeiro, disponibilidade de dados adequados e confiáveis, cuidado com as fontes utilizadas, tá? Principalmente no referencial teórico, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Eu não posso utilizar, a internet está aí para todo mundo publica o que quer, na hora que quer, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Com sites que não são confiáveis a fonte, tá? Então eu tenho que ter cuidado com isso, trabalhar com autores renomados, com autores que eu conheço, que dentro do meu campo de pesquisa, dentro da minha área de conhecimento, são pesquisadores que têm respaldo, então eu tenho que ter cuidado com isso. Ah, professora, eu não posso utilizar um autor desconhecido? Claro que pode, desde que a fonte que eu retirei, né, digamos que eu retiro de um site desconhecido, então eu já tenho que ter cuidado com isso, tá? Por isso que eu coloquei credibilidade das fontes desses dados, né? Muitos alunos meus, geralmente meus orientandos, eu tenho muito problema com isso, já tive alguns problemas com isso, já tive problemas com plágio, né? A internet, ela é uma faca de dois gumes, ao mesmo tempo em que ela te ajuda, mas ela também te atrapalha. Então, eu vou usar uma fonte, mas eu vou citar, eu não vou copiar nada dos outros, porque isso é crime. Então, eu tenho que ter cuidado com isso. E compatibilidade dos dados que eu quero usar com a minha pesquisa. Eu tenho que saber o que eu vou fazer, quais os dados que me interessam, né? Os dados que interessam ao objetivo da minha pesquisa. Então, gente, estiverem construindo o referencial teórico, muito cuidado. Eu vou escolher, eu vou fazer um levantamento de informações que tenham credibilidade, que tenham fontes confiáveis, tá? Muito cuidado. A coleta de dados. O que coletar, com quem coletar e como coletar. Bom, eu vou coletar para testar minhas hipóteses, né? Coloquei em negrito aí no slide. O objetivo de coletar desses dados é esse, é testar as minhas hipóteses, né? Quais são as informações necessárias para testar a minha hipótese? A segunda pergunta, com quem coletar? Trata-se de recortar o campo de análise. Voltando ao exemplo da educação de jovens e adultos, eu vou utilizar a zona rural inteira de Teresina, eu vou utilizar a zona rural do norte da cidade, sul, sudeste das cidades. Eu vou estudar indivíduos, instituição, são indivíduos de determinada instituição, a zona rural do município tal. Então, eu tenho que dar limitações ao meu campo de análise, tá? Eu tenho que delimitar a área geográfica do meu campo de análise. E eu tenho que delimitar também o tempo. Isso tem que estar bem claro, inclusive no teu tema e no teu objetivo. Digamos que o meu tema seja estudar a evolução da educação de jovens e adultos na zona rural do município de Teresina na última década. Então, eu separei a área geográfica e eu separei o período de tempo. Como coletar? É a escolha do método de coleta. Qual é o melhor método que se adequa à tua pesquisa? Qual é o método mais apropriado? Eu vou observar? Se eu for observar, eu tenho que ter um relatório de observação. Eu tenho que saber o que eu vou observar. Eu vou aplicar uma entrevista, eu tenho que saber com quem eu vou aplicar, o que eu vou perguntar, o que eu vou querer saber ao final da minha entrevista. No meu questionário, perguntas fechadas, né, de múltipla escolha,
O que eu vou ter nesse meu questionário? Quais são os itens? É o perfil socioeconômico que eu quero levantar? Eu tenho que ter um direcionamento do que no meu questionário os meus objetivos eles estejam implícitos. Eu possa, no final dos questionários aplicados, eu ter resposta do que eu perguntei lá no meu problema. A análise e discussão dos resultados. Aplicamos os questionários, coletamos os dados, fizemos as entrevistas, fizemos observações. Beleza. O que eu vou fazer com isso daqui para frente? Eu vou colocar tudo que eu achei no papel. Mas isso não pode ser feito aleatoriamente. Eu tenho que seguir uma proposta metodológica. Tá? Via de regra, é a parte do teu trabalho em si, é a parte mais extensa, que vai tomar mais laudas do teu artigo, tá? Porque vai apresentar os resultados do teu trabalho, né? Da tua pesquisa. Se for quantitativo, eu vou apresentar tabela, gráfico, figuras. Ah, professora, só se for quantitativo? Não. Eu posso fazer, como eu já falei, eu posso fazer as pesquisas dos dois modos, mas que eu vou acompanhar tabela, gráfico, foto. Isso é muito importante para dar mais clareza para a tua pesquisa e principalmente para o leitor. Isso é muito, muito interessante, porque o leitor vai ter mais segurança do que ele está lendo, né? A partir do que tu está apresentando, tá? Os dados, eles vão ter que ser analisados e relacionados com os problemas da tua pesquisa. Não adianta tu fazer um levantamento de um dado que não vai te interessar. Não adianta tu fazer uma tabela e um gráfico de uma informação que não tem nada a ver com a tua pesquisa, com o teu objetivo, tá? Porque essa parte do trabalho, a análise dos resultados, ela vai te dar subsídios para a tua conclusão. Tu vai testar se a tua hipótese que tu apontou lá no início do teu projeto, se é pertinente ou não, se a tua hipótese é pertinente ou não, se condiz ou não. Professora, se não condizer com a minha hipótese, a minha pesquisa está errada? Claro que não. A hipótese é uma resposta provisória, não é uma resposta verdadeira. A hipótese não significa que ela seja verdade. É apenas uma hipótese. Tá? Com o avançar da tua pesquisa, com os dados que tu coletou, pode refutar a tua hipótese, pode negar a tua hipótese. Aí tu vai lá e vai defender na tua pesquisa. Que a priori, a tua hipótese inicial era tal, mas que a partir dos dados coletados, das informações coletadas, isso você vai colocar tudo isso de modo bem claro, bem conciso nos resultados e nas tuas conclusões, tá? É nessa parte também que tu vai fazer um confronto entre a tua teoria e a prática. Isso é muito importante e isso é o que muita gente tem dificuldade. Tá? Na academia, o que a gente mais vê são orientandos, são pesquisadores que têm dificuldade com isso, em fazer um confronto entre o que tu estudou, em que o teu levantamento bibliográfico, o que tu leu, né, o que tu colocou lá no teu referencial teórico, com o que tu encontrou. Mas é importante que haja essa ponte, que você faça essa ponte entre o que você leu, entre os principais teóricos, entre o que você leu e os resultados que você encontrou. Isso dá um respaldo inexplicável à tua pesquisa, né? Você está de parabéns se você conseguir fazer isso. Ah, professora, mas é difícil? Não é. Para que isso ocorra, eu tenho que ter uma base teórica bem bacana, bem profunda, né? Para que o que eu encontrei lá nos dados que eu coletei, eu consiga confrontar com informações que eu li. Ah, eu li isso aqui, eu li isso aqui em algum lugar, eu li a respeito disso em algum lugar. Ah, esse dado bem que eu coletei condiz com o que eu li
de fulano. Então, eu devo fazer essa ponte, né? O dado coletado condiz com que fulano, ano 1900 e tal, relatou, enfim. Tá? Eu tenho que fazer essa prática, eu tenho que aprender a fazer isso, tá? A confrontar a bibliografia com os dados que eu encontrei no final da minha pesquisa. Há uma discussão no meio acadêmico entre conclusão ou considerações finais, eu coloquei os dois, né? Isso porque, inclusive, eu passei por isso recentemente, né? Eu defendi a minha tese recentemente. Eu relutei com o meu orientador durante um tempo, né? Mas, obviamente, eu acabei aceitando, né? Ele, meu orientador. A minha vida inteira eu coloquei considerações finais e na minha tese ele pediu para eu colocar conclusões. Mas, professor, um trabalho nunca está acabado. Conclusão é quando você conclui e pronto, parou, acabou. Está acabado. O trabalho está acabado. Né? A pesquisa sobre aquilo ali está acabado. Será que está acabado mesmo? A gente não sabe. Considerações finais, não. Dá né? São considerações finais acerca do objetivo que eu estudei, mas que eu não contemplei tudo, né? Existem algumas lacunas que foram deixadas. Então, via de regra, com os meus orientandos, geralmente a gente trabalha com considerações finais, mas isso não vai empobrecer o trabalho de ninguém, isso não vai determinar o grau de profundidade de pesquisa de ninguém, tá? É só mesmo a título de teoria. Bom, nas minhas conclusões, eu tenho que colocar o resultado do que eu encontrei, tenho que responder as seguintes argumentações. Os resultados obtidos respondem às perguntas do meu estudo, respondem às perguntas da minha pesquisa, os objetivos propostos foram alcançados? E se não foram, por que não foram alcançados? Quais foram as dificuldades que eu encontrei? As dificuldades para que não fossem encontrados. Uma conclusão, ela deve ser breve, concisa e coerente. Tá? Eu tenho que ter cuidado para, na minha conclusão, eu não contrapor o meu problema, o meu objetivo. Tá? Se isso acontecer, eu tenho que explicar o porquê. Tá? Nem sempre, como eu falei, a história da hipótese, nem sempre a minha hipótese vai ser afirmada. Caso não seja, eu tenho que explicar o porquê. Então, eu tenho que argumentar de forma sistemática. E nesse item você deve sintetizar os resultados obtidos com a pesquisa. Eu não vou escrever os resultados, reescrever os resultados nas conclusões, não. Eu vou sintetizar esses resultados. Eu vou retomar o problema inicial, lançado lá na introdução, lá na minha problemática. Eu vou retomar na minha conclusão e vou responder na conclusão a pergunta que eu fiz lá na problemática. Eu vou explicitar na minha conclusão, nas minhas considerações, se os meus objetivos eles foram alcançados, se eles foram atingidos, se as hipóteses foram ou não confirmadas, e esclarecer as razões desse resultado. E no final eu ainda vou ressaltar a contribuição da minha